que vai existir aqui? Como é que calcula esse retorno? De que jeito? Eu posso definir o retorno do Bovespa como sendo os pontos. Lembrando que o Bovespa ele é negociado em tantos mil pontos. Né? Posso fazer isso como o retorno do Bovespa é igual aos tantos pontos em dezembro, pontos de dezembro, menos os pontos de janeiro daquele mesmo ano, tudo dividido por quem? Por pontos de janeiro. Lembra que nós falamos? Em cima eu tenho quem? Eu tenho a diferença que eu ganhei ou que eu pedi. De repente, dividido pela quantidade de pontos no início do período. Lembra daquela formulinha? Preço em T menos preço em T menos 1 dividido por preço em T menos 1. É isso aí. Porque o retorno do governo nada mais é do que uma carteira teórica. E a carteira teórica não dá para a gente ficar pegando o patrimônio líquido, porque são N companhias. E essas companhias divididas em ativos, em papéis ordinários e preferenciais. Então, aqui a gente calcula e precifica o retorno dessa forma. Tá? Quanto que valia o Bovespa aqui em janeiro de 2007? Quanto valia o Bovespa em dezembro de 2007? Eu calculo o retorno. Aqui, na verdade, está me dizendo que naquele ano de 2007, os pontos de Bovespa ficaram mais caros. Por isso que eu tive um retorno positivo aqui. Então, com base nisso aqui, eu posso calcular as médias. Lembrando que a expectativa do retorno, o que é? A expectativa de retorno é a média do retorno, lembra? Então, eu posso calcular, fazer isso aqui, digitando média mesmo. Digito média e seleciono toda a série. Isso significa, então, que a média de retorno do ativo A está em torno de 13,33%. Eu posso arrastar aqui para ver a média dos retornos dos demais ativos. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, o que a gente está implicando é estimando um valor de referência para os próximos períodos. Então, se nós tentássemos fazer um exercício de previsão aqui para 2013, esses dados aqui são dados simulados, naturalmente, são dados que eu apontei aqui só por uma conveniência. Mas então nós estaremos nessa expectativa aqui, se a gente tivesse que chutar um valor de previsão, por exemplo, para cada um deles. Tá? Se por acaso eu tenho retornos de um ativo, eu posso também encontrar o risco desses ativos. Só lembrando que se a gente fizer isso aqui, olha, se eu pegar esse carinha aqui e inserir, por exemplo, aqui uma linha, eu vou ter esse comportamento. Então, aqui os anos, os retornos de A se desenvolveram dessa natureza. Naturalmente, a gente sabe que esse movimento aqui, apresenta uma média. Nós já falamos que o risco é tudo aquilo que diferencia-se da média, da expectativa. Nós já sabemos a expectativa aqui é de quanto? É de 14 alguma coisa. Então, se eu traçar aqui se eu traçar um ponto médio aqui, esse ponto médio seria em torno de 14 alguma coisa. Professor, por acaso o senhor poderia me prestar um lápis de
quadro? Posso. Eu não vou demorar. Tudo bem. Tá? O senhor precisa que a sala boa noite. Então, se a gente pensar aqui em termos de média, nós estaremos alguma coisa por aqui. Se possível, coloca aqui. Seria uma. Eixo horizontal é 14,93. Bom, de qualquer maneira, tem uma linha imaginária aqui por volta dos 14,33. Tudo bem? Essa linha imaginária representa a expectativa de retorno à média e tudo que é diferente disso, o risco. Então eu posso, por exemplo, escrever aqui, ó, igual a VAR de variância, tá? A gente vai usar muito esse aqui, ó. Variância é uma base de uma população total, tá? Usa esse VAR P. Pensa por uma implicação depois que eu vou mostrar para vocês. Isso significa dizer que eu tenho, se eu colocar percentual aqui, eu teria essa variação, esse risco aqui medido pela variância. Mas o risco que a gente conhece, quer dizer, o risco mais efetivo é aquele calculado pelo desvio, né? Desvio padrão. Ok? Então, em relação ao desvio padrão, vamos fazer quem? Vamos pegar isso aqui e levar a meio. Ou raiz quadrada disso, não faz. Que me dá então risco de 5,37. Isso significa o quê? O que isso quer dizer na prática? Para a gente. Em essência, a gente tem uma média de 14,33%. E um risco para um desvio padrão que vale mais ou menos 5,37. Lembrando que essa distribuição de probabilidade ela se divide em uma área representando 68% de probabilidade, uma área representando 95% de probabilidade e outra área representando 99% de probabilidade. Tá? Então esse risco que nós calculamos aqui é para um desvio padrão, que é essa área mais interna. Olha, um desvio, dois desvios, três desvios. Então a área marcada de menos 3 a 3, de menos 2 a 2, de menos 1 a 1, vai representar essas probabilidades. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse limite aqui é um limite inferior.
Ele é dado como quem? Como média menos desvio. Então eu sei, se a média é 14,33 e o desvio é de 5,37, quanto vale esse cara? Vamos só fazer a continha aqui, vocês vão achar o limite inferior, que é esse ponto aqui. Se eu quiser o limite superior, eu faço a mesma coisa, média, só que agora mais desvios, que são os 14,33 mais 5,37. Eu vou encontrar esse outro ponto. Quando eu fizer isso, eu vou ter dois valores de referência. Significa dizer que num exercício de previsão, eu tenho 68% de certeza que os meus valores de previsão estarão entre o limite inferior e o limite superior. Quando vai dar isso aqui para o problema? O primeiro dá 8,96. E o segundo? 0,7. 19. O que significa dizer isso? Se vocês tivessem que fazer uma previsão para 2013, vocês preveriam 14,33, que é a média, mas vocês teriam uma certeza, essa sua previsão teria uma certeza de 68% de estar entre 8,96 e 19,70. Tá? Então você tem esse nível de certeza. Se você quiser um nível de certeza maior, um nível de certeza de 95% de probabilidade, então eu teria que usar dois desvios padrões, porque eu tenho uma variação de quê? De dois desvios e não um desvio. Então o que vocês fariam? Pegariam a mesma coisa, fariam isso aqui agora. Limite inferior é igual a média mais menos duas vezes desvio. Então seria 14,33 menos duas vezes 5,37. Limite superior, mesma coisa, média mais duas vezes o desvio. Seria 14,33 mais duas vezes 5,37. Isso aqui também vai dar para vocês uma outra área. Só que essa nova área agora ela é maior. Por ela ser maior, ela envolve um nível de acerto maior também. Então, se você quiser ter uma certeza maior, você usa mais desvios padrões. Ok? Naturalmente, o seu exercício de previsão vai ter um ângulo, vai ter um range maior também, em que você vai poder optar em estar trabalhando. O fato é que esse risco, então, representa isso. Ele representa a probabilidade para um desvio padrão de seu retorno ser maior do que aquilo que é a média ou menor do que aquilo que é a média. Isso envolve, então, 68% de probabilidade. Só para distribuição normal. Normal. Distribuição Não. Se estiver trabalhando com uma Bernoulli, estiver trabalhando com uma distribuição de Poisson, etc. Não, aí a forma de. Inclusive até a forma de aferir a média é diferente. Se você, por exemplo, pegar uma distribuição binomial, a média é π vezes menos π. Se você pegar uma distribuição onde é 0 e 1, qual é a média de uma distribuição binária? É a proporção, é o produto das proporções. Então é π vezes 1 menos π. Mas aí, quem quiser dar nisso aí depois, me passa um e-mail, tem material aqui, só procura lá nos livros estatísticos. Tá? Isso aqui é para uma distribuição normal. Ok? Então veja, então eu posso pensar em risco de forma individual, como a gente tinha falado, né? Porque se a gente pegar isso aqui e aferir o risco para é para descontar zero, né? Então, se eu pensar em riscos individuais, tá? A gente tem esse caminho aí, ó. Correto? Eu tenho um ativo A com risco de 5,37, o risco com um caminho de B com risco de 4,15, e C com risco de 1,11. Naturalmente o risco é menor por conta de quê? Porque não é porque os valores aqui são menores, mas é porque a variação ela é menor. Ó, a variação
5 e 7%. Aqui a variação é muito mais intensa, né? Não é o valor absoluto que é menor. É de um período para outro, a variação tendeu a ser menor do que a variação daqui para cá, por exemplo. Eu tenho uma variação de 4%, eu tenho uma variação de menos pontos. Ok? Então esse carinha aqui é o carinha que nós chamamos de risco, é aquele risco individual de cada ativo em relação à sua média. Descrito também pelas variâncias, né? Isso aqui é sinônimo disso, só que isso aqui está numa escala quadrática, aqui está na escala, na grandeza do número vivo. Tá? Então aqui eu posso dizer que eu tenho 1,1% de desvio de retorno. Aqui eu não posso, porque aqui eu estou na grandeza quadrática. Quando eu estou ao quadrado, eu perco a referência da grandeza. Eu não posso dizer que isso aqui é retorno. Isso aqui sim é retorno, é 1,1% de retorno. Isso aqui eu não posso dizer. Por isso que a gente acaba trabalhando com desvio, porque a gente permanece com a grandeza. Então, se isso aqui é 5,33 de retorno, isso aqui é uma variação de 1,1% também de retorno. Tudo bem? Então, por exemplo, olha, se eu fizer isso aqui, ó. A gente tem alguns comportamentos aí. Tá? Perceba que a gente tem um comportamento do Ibovespa parecendo muito com quem? Com a. Eu tenho o comportamento do Ibovespa meio que um pouco diferente de ser, né? Meio que inversa, sei lá, de ser, concorda? Não perfeitamente, mas movimento um pouco distinto. E o B tem aparentemente ligação nenhuma, concorda? O B não tem ligação nenhuma com nenhum dos ativos ali. Então, a gente sabe que para calcular o risco do conjunto, a gente calcula o risco do conjunto por que tipo de ferramenta? Lembra que o risco do conjunto era aquele covariância, né? E a covariância ela pode ser gerada por isso aqui, ó, por uma funçãozinha chamada de covar, covariância. E aí eu posso também calcular a covariância de cada a covariância, que é a relação de um ativo com o outro. A gente está sempre comparando com quem? Mercado. Tudo bem? Então eu tenho a covariância, está medindo uma matriz por número aqui, né, que refere-se ao ativo, e como é que ele se varia em relação, como é que se dá essa variação em relação a essa variação aqui. Isso é a definição da covariância. Então, eu tenho essa medida de covariância. Como eu vou arrastar, eu vou colocar o F aqui só para não mover essa linha, mas eu vou arrastar para essa aqui não arrastar também. Então, ó, a gente vai ter essa relação, né, em termos de covariância em relação ao mercado. O que é maior aí? Só olhar o gráfico aqui, você já consegue perceber alguma coisa disso? O que vocês esperam? Um maior relacionamento. Covariância é isso, é relacionamento. O A com quem? Com o Ibovespa. Então você espera que o índice de covariância de A com o Ibovespa seja maior do que outros com o Ibovespa. Então vamos ver se isso aqui de fato acontece. Então, se você olhar aqui, olha, vou colocar isso aqui em percentual, olha o que acontece. De fato lá, por exemplo, o nível covariância maior. Talvez se a gente usar isso daqui, ó, a correlação, que também eu falei para vocês que é uma correlação nada mais é do que a variância dividido pelo produto dos desvios. Então é uma covariância padronizada.
Então, como existe risco com variância e risco com desvio, existe risco dinâmico com covariância e risco dinâmico com correlação. A diferença é que a correlação ela é padronizada num eixo de -1 a 1. Né? Então, se eu colocar, vocês vão ver aqui agora, ó. Se eu digitar o correlação, do mesmo jeito, vou colocar A como Ibovespa. Vou dar um F4 aqui também na última, porque quando eu arrastar, não tem problema. Então, olha, eu tenho um nível de correlação. A minha correlação, na verdade, eu não posso percentual. A correlação, como ela oscila de -1 a 1, tá? O que está me dizendo essa correlação aí? Ela está me dizendo que o relacionamento de A com o Ibovespa é muito forte e na mesma direção, porque o sinal é positivo. Tudo bem? Certinho? Então, olha aqui o que acontece com os demais. Veja lá, olha lá. Eu tenho uma correlação elevada do ativo A com o Ibovespa e correlações em quem? Muito mais baixas, muito menores, quando eu comparo o ativo B e o ativo C com o mercado. Isso está me dizendo o quê? Que o relacionamento de um com o outro é quase do retorno com o Ibovespa, com o mercado. Você está me dizendo o quê? Que o relacionamento é muito fraco. Mas não quer dizer que não tem risco, não. Está dizendo só que a variação de uma coisa difere da variação de outra. Só por uma questão didática aqui, eu vou forçar um negócio aqui, tá? Eu vou forçar esse ativo C ser exatamente contrário ao Ibovespa. Então, o que acontece? Para ele ser contrário, o movimento tem que ser quem? Inverso. Então, vamos lá. Olha aqui o gráfico para a gente começar a ver ele se oferta. Então, ativo A, 12%, o Ibovespa, 16%. Opa, desculpa, 5, 16%. O Ibovespa, nesse movimento, o que aconteceu? Caiu. E o ativo aqui, eu vou fazer aumentar, porque a relação é inversa. Né? Depois, o que aconteceu? Aumentou aqui. O que aconteceu aqui? Caiu. Só olha lá agora com a relação dele. Olha quando ficou negativo. Ó. Só de ter movimento novo, movimentado. Uma coisa só. Aí aqui de 19 foi para 25. Aumentou, aqui eu vou cair para 3, por exemplo. Depois ele reduziu para 20, e aqui eu vou fazer aumentar para 5. Aqui reduziu para 16, aqui aumentou para 17. Então olha o que aconteceu com a correlação dele agora. Olha o movimento. Está parecendo agora o quê? Que é exatamente o inverso desse daqui. Ó. Consegue enxergar? Ó. Olha o Ibovespa roxinho aqui de cima. Ó. Enquanto isso está descendo, o outro está subindo. Enquanto esse começa a descer, o outro começa a subir. Chega no pico. Chegou aqui, o Ibovespa começa a cair, o outro começa a subir. Então ele tem um movimento inverso. Né? Por esse movimento ser inverso, fez com que a minha correlação seja, olha, forte, quase 0,90, só que na escala inversa. Isso significa dizer que esse relacionamento é forte, mas é forte no sentido contrário. Tá? Diferentemente desse aqui, que o relacionamento não é parecido com o Ibovespa. Então, olha, naturalmente, como a correlação é negativa, a covariância também vai ser. Porque a gente sabe que a covariância nada mais é do que a correlação dividida pelo produto dos desvios. É como se eu pegasse a correlação e dividisse por quem? Dividisse por 5,7 multiplicado por 3,8. Tá? Então, muito bem. Então, a gente conseguiu,
Captaram mais ou menos a ideia, né? Então a gente sabe o quê? Que a medida efetiva do risco dinâmico é essa covariância. Só que o que acontece? Tratar a covariância de forma individual, a gente faz isso aonde? A gente faz isso lá naquela formulinha do risco, lembra? Da carteira. O que é o risco da carteira? É os pesos ao quadrado vezes a variância, né, de cada ativo, mais 2 vezes a covariância multiplicada pelo produto dos pesos. Aí sim eu tenho a covariância aí. Então você já sabe como é que vocês calculam a covariância. Mas eu tenho uma coisinha chamada beta, né? Lembra do beta? Quem que era o beta? Beta é importante por quê? Porque é a métrica que vai traduzir tudo isso aqui lá para aquele risco de mercado, lá para aquele risco da formulinha do CAPM, lembra? Como é que vocês calculavam o retorno esperado para o acionista, para o investidor? Ou o custo de capital próprio? É a taxa de risco, que é esse carinha aqui, mais quem? Mais a expectativa de retorno do Ibovespa, que quem? É a média dele. Menos a taxa de risco multiplicado pelo beta. Então, esse beta vai fazer o papel desses riscos que a gente está falando. Né? Então, o beta nada mais é do que a razão entre a covariância de um ativo com o mercado dividido pela variância do mercado. Tá? Então, se eu preciso da variância do mercado, ela está aqui já. Ó. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou dizer que o beta vai ser igual a covariância. Quem que é a covariância? A covariância do ativo com o mercado que já foi feito aqui. Dividido por quem? Pela variância do mercado. Ainda não desvio, tá? Pela variância do mercado, que é essa coluninha aqui, ó. Tá aqui. Então, quando eu faço isso, eu tenho 1,27. E aí você já sabe, vou arredondar só para 2 casas aqui. 1,27. Isso significa dizer o quê? O que é o beta? Um beta de 1,27. Representa o que para vocês? Representa o quê? Que o risco do ativo A em relação ao mercado é maior. Se você comparar aqui o movimento do roxinho com o azul, o que está mais intenso aí? Uma coisa comparada à outra. Se eu sobrepor um em cima do outro ali, quem está mais oscilando? O azul. O azul é o ativo com retorno no ar. Então está dizendo o seguinte, que no tempo, no movimento, eles têm movimento parecido, mas é um movimento parecido em que ele sente mais os efeitos do que a própria carteira. Então, está me dizendo que o beta é 1,7. Significa dizer que o risco daquela empresa em relação ao mercado é maior. E de fato é. Porque o azulzinho está movimentando mais, mesmo que seja parecido, é um parecido, só que mais intenso. Se a gente sobrepor um coisa pelo outro, a gente vai ver que esse azulzinho está com fundos e vales maiores do que o roxinho. Então ele está respondendo de forma mais intensa às informações do mercado do que o próprio mercado. Tá? Por isso ele é 1,27. Se eu fizer aqui agora, ó, tem que esse carinho é a covariância de quem? A covariância agora de B com o Ibovespa, tá? Dividido pela variância do mercado, que é o mesmo. A variância do mercado aqui, ó, é a variância do Ibovespa. E está me dando esse valor de beta. Tem que a informação do que vem é zero. Não, vou chegar lá. Vamos chegar daqui a pouquinho lá. Nós temos um beta de 0,39. Um beta de 0,39 vai me dizer o quê? Que as variações de B em relação à sua média é menor do que as variações do roxinho para o mercado. E aqui está dizendo que isso aqui não está me dizendo que o risco é zero, não. Está me dizendo que a relação
0,39, relação fraca. Por isso o beta ficou fraco. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, a covariância dividido pela variância, a gente vai ter essa relação. Tá? Então também está me dizendo o quê? Que a relação ela é inversa, né? Ok? A partir de uma em relação às variabilidades do mercado, naturalmente. Tudo bem? Certo? Então veja bem. Interprete esse beta negativo agora. Interpretem o beta negativo. Essa aqui ele reage contrário ao mercado. Se o mercado está indo positivamente, a empresa está indo mal. Isso. Em termos de precificação de custo do capital, é que você vê isso. Porque o que nos interessa é que é que a gente tem isso aqui, ó, custo de capital próprio, dado pela taxa de risco, mais a expectativa de retorno do Ibovespa, do mercado, menos a taxa de risco, menos do beta. Então, o beta ele me dá o risco de mercado, ele não me dá o risco específico, porque ele sabe que numa carteira o risco específico some. Porque um ativo agora não tem tanta força de individual em cima de um conjunto de ativos. Então esse beta só me dá um risco macroeconômico, aquele risco não diversificado. Tá? Então a gente sabe que esse beta aqui, a gente calculou ele como sendo a covariância de um retorno de um ativo I com o mercado pela variância do mercado. O grande problema é que esse cara aqui deu negativo. Agora, que implicações tem esse beta negativo para cá? Não é vantagem. O que acontece com o custo de capital próprio numa perspectiva de beta negativo? Fica mais baixo que o nível de risco. Não, o nível de risco. O custo de capital vai ficar mais baixo que o retorno do nível de risco. Se vai estar negativo. Graficamente, o que é um beta negativo? Não tem. Não, beta negativo tem inclinação, né? Isso aqui é inclinação zero. Isso aqui é inclinação positiva. O que é inclinação negativa? Concorda? Então eu tenho o quê? Uma relação de quê? Quando eu tenho um beta nesse sentido aqui, ó, beta negativo, uma inclinação negativa. Eu estou assumindo o quê? Que o aumento de quê? De risco está gerando o quê? Uma expectativa de retorno menor. E aí? Vocês vão cair com essas coisas, você vai aparecer realmente na prática para vocês, a questão dá sentido para eles. Como é que eu faço?
que vocês fariam? Então, beta negativo é interessante ou não é interessante para vocês? Ou isso aí é esdrúxulo, isso aí não tem sentido? Bom, como eu falou agora há pouco, é interessante quando minimizar o risco. Ou seja, isso seria o custo capital próprio seria menor do que o custo de referência, nesse caso, 1,5%. Alguém vai dizer assim, mas beta negativo, então se o beta negativo, tá legal. Enfim. Você precisa de determinar esse cara aqui. Aí você observa que tua empresa tem um relacionamento inverso do mercado. E aí você precisa de precificar esse cara. Aí se você deixar isso tudo negativo aqui, o que vai acontecer? Negativo menos uma coisa positiva aqui, vai ficar com o custo de capital baixo. E aí eu pergunto, esse resultante aqui vai fazer sentido? E aí? Isso só vai acontecer quando vocês estiverem observando uma empresa em relação ao mercado. Se vocês estiverem fazendo uma carteira em relação à carteira de mercado, isso nunca vai acontecer. Isso inclusive pode acontecer. Tá? É improvável, mas pode. Improvável por conta de quê? Se esse carinha aqui mede o risco compartilhado da empresa com o mercado, e nós falamos que as informações que afetam esse carinha aqui são aquelas informações de desemprego, são informações relacionadas ao crescimento da economia, informações relacionadas a uma crise mundial, que afetam o consumo das empresas, o consumo dos consumidores em relação aos produtos das empresas. Se vocês conseguem perceber um setor que se beneficia com essas informações que afetam todo o mercado? Vocês conseguem perceber? Porque para acontecer isso, o mercado tem que estar indo em uma direção e alguém tem que estar indo em uma direção inversa. Ou seja, aquelas informações que estão afetando o mercado estão beneficiando essa outra companhia. E se nós estamos assumindo que esse beta é um reflexo tão somente do risco macroeconômico, significa dizer que alguém se beneficia, algum setor ou alguma empresa estaria se beneficiando de crises mundiais, estaria se beneficiando de desemprego, estaria se beneficiando de tudo aquilo que afeta negativamente ao conjunto mais intenso dos setores da economia. Além do gráfico, disse que quanto mais classificado, mais baixo fica, né? Ou seja, se aproxima do sistema, mas não ultrapassa ele. Então também ele se beneficia. E aí? Então significa dizer o quê? Isso aqui é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque se o beta tem a característica de filtrar tudo aquilo que é relevante em termos de informação para afetar a economia, então se é um efeito macroeconômico, se é uma variável macroeconômica, ela vai afetar todas as outras setores e companhias na mesma direção, só que com intensidades diferentes. Mas o sinal devia ser sempre o quê? O mesmo. Porque desemprego afeta todo mundo como afeta a minha empresa. Umas vão afetar mais, outras vão afetar menos, mas a direção é a mesma. Né? Desemprego é a mesma forma. Porque, querendo ou não, todas essas informações vão afetar, no final das contas, é o bolso do consumidor. E o bolso do consumidor mais frágil faz com que ele consuma menos. Consumindo menos, as empresas vendem menos. Vendendo menos, o retorno dessas empresas converge no mesmo movimento. Se uma caiu, a outra também tende a cair, embora com efeitos diferenciados. Então, beta negativo, embora a gente fez aqui uma brincadeira, mas é muito improvável de ocorrer. E se ocorrer, embora não seja improvável, mas não é impossível, vocês vão ter que avaliar em termos módulos. Então, se eu tenho, por exemplo, um beta de menos 1,31, eu tenho um beta que tem uma variação em relação ao mercado
Porque se eu considerá-lo em módulo, tudo acima de 1, significa dizer que a movimentação é mais intensa do que da minha empresa, do que o mercado, concorda? O negativo aí só está me dizendo que o movimento é diferente, é o contrário. Ok? Então, se vocês encontrarem mero negativo, naturalmente vocês vão ter que tratar isso como módulo, modular. Porque o que interessa para vocês é o coeficiente, nem tanto o sinal. Se vocês estiverem trabalhando, claro, numa composição de carteira, aí sim vale a pena vocês combinarem ativos que tenham correlações negativas, ou covalências negativas. Por quê? Porque faria aquele papel da diversificação que a gente estava falando, enquanto um cai, o outro sobe, e assim sucessivamente. Ok? Então pronto. Então se eu tivesse que calcular o custo de capital próprio aqui, como é que ficaria? Ficaria quem? A taxa livre de risco, mais quem? Mais o prêmio, que é a diferença de quem? O retorno esperado do mercado, que é a média aqui, menos quem? Menos a taxa livre de risco de novo, multiplicado por quem? Pelo beta aqui. Então, nesse caso, essa empresa deveria remunerar para esses investidores, deveria gerar expectativas para os investidores na ordem de 20,82%, em que o mercado está prevendo remunerar 18,17%. Então, o que a gente fez ali é taxa livre de risco. Foi essa formulinha no qual que a gente fez. Taxa livre de risco mais quem? Mais a diferença entre a expectativa, que é a média do Ibovespa, menos a taxa livre de risco novamente, vezes o beta. Se a gente fizer isso aqui do jeito que está, olha, o que vai acontecer? Eu vou colocar o que aqui? Vou colocar um F4 aqui, para a gente poder arrastar. Então, olha o que aconteceria. Isso aqui tem sentido. Isso aqui está gerando negativo por conta de quê? Por conta desse beta. Mas ele não vai fazer essa aqui, não. Está mudando. Por isso que ele deu só 7. Achei dois. Paga 12,25 ali. Ah, é verdade. Lá. Por que ele deu 7? É o G. Então o que acontece? O que está gerando aqui? Está gerando aqui que eu tenho um retorno por conta de um beta naturalmente negativo. Se para esse cara aqui eu fizer isso aqui, se eu multiplicar por menos 1 beta, olha o que acontece. Está para 1,56. Concorda que o nível de variabilidade parecido com B, ele só está sendo menor aqui por conta desse ponto sinal aqui. Então ele está entendendo que esse cara tem menos risco, que está na escala negativa. Então não tem muito sentido isso. Então, nos casos onde vocês se encontrarem negativo, vocês vão entendê-lo como um módulo. Então vocês vêm aqui e modificam a fórmula só dele para menos 1. E agora ele tem um sentido melhor. Ele tem risco, ele oscila, tem uma certa variabilidade. Se eu tiver, por exemplo, 1,32 aqui, estou dizendo que ele tem um risco mais do que o mercado, só que no movimento inverso. Mas ele é mais arriscado que o mercado. A questão é que o movimento é contrário. Por exemplo, vou só colocar um canetão, deixa eu ver o canetão aqui. Ele tem menos 32, ó. Olha lá o que daria se nós estivéssemos apontando com o negativo aqui. Se eu tirar o negativo, o que vai me dizer? Esse sentido aqui é porque o movimento é contrário, mas eu não vou esperar menos 4,26 para o meu investimento. Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar, tudo bem, ele tem um movimento diverso, mas eu vou esperar, ele tem que me remunerar em 21,26.
senão não tem sentido, estou assumindo um risco, etc. Então, vamos voltar aqui. O que é muito comum a gente fazer, o que acontece? Olhando para cá, vocês estão acreditando nesses betas do jeito que foi calculado. Mas lembra que eu falei para vocês, olha, quando os betas convergem para zero, a gente não pode acreditar naquela metodologia, porque o beta está convergindo para zero, convergindo para zero. E aí quer dizer que aquele beta ali não lhe dá segurança. Mas olhando para cá, não dá para mim ter essa informação. Então, embora nós tivéssemos calculado o beta dessa forma aqui, não é a melhor forma para calcular o beta, porque ela só me dá o valor de beta. O que eu preciso da informação do beta e preciso de uma informação adicional que me dê como avaliar se esse beta é crível ou não. Entendeu? Aqui só me dá o valor dele. O que a gente precisa é o valor dele e mais alguma informação que me dê garantias de que isso aqui eu posso acreditar ou não. Então, para isso, a gente vai encontrar esses betas utilizando uma outra forma de cálculo aqui. Na verdade, outra forma de cálculo, um outro mecanismo de aferição. Isso aqui. Então, aí o que a gente vai fazer aqui é uma coisa chamada de análise de regressão. Tá? Lembrando, a análise de regressão que dá apenas a função matemática que descreve esses carinhos aqui. Tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? No computador de vocês, aqui vocês vão vir de dados, perceba que não tem nada aqui, olha, de análise de dados, etc. Então, a gente vai ter que habilitar esse carinho. No computador de vocês estão em casa, vão ter que fazer isso. Então, vocês clicam aqui em Arquivo, Opções, Suplementos. E aqui você clica em Análise, Ferramentas de Análise. Tem um config Visual Basic, mas estão só nesse aqui mesmo. Ferramentas de Análise. Cliquei nisso, marque aqui de novo Ferramentas de Análise. Eu vou marcar esse carinha sobre, eu vou implementar uma análise de carteira daqui a pouquinho com vocês. Mas ferramenta de análise. E, ok, ó. Quando eu clicar em ok, ele vai vir para cá, ó. A análise de dados já está aqui para mim. Então, é o que eu preciso. Então, o que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em análise de dados. E vou procurar aqui uma coisinha de regressão. Está aqui, ó. Ok? Clico aqui, está me dando um intervalo de y e um intervalo de x. O que ele está querendo? Ele está querendo que eu demonstre para o Excel quem que eu estou considerando como x e quem que eu estou considerando como y. Lembrando que a análise de regressão me dá uma equação matemática do tipo y é igual a a mais bx. Então, quem que é y para mim e quem que é x? Lembra que o meu interesse é o beta. Quem que me explica o beta? É o risco de mercado. Então, y para mim vai ser quem? Vai ser o retorno da minha empresa e o x vai ser quem? O retorno do Ibovespa. Então, eu quero explicar o retorno da minha empresa, o que eu quero não é o KP. Quanto que eu devo exigir de retorno é o KP, é o retorno da minha empresa, em relação ao retorno de quem? Do mercado. Então, o retorno de mercado, o Ibovespa é o x para a gente. Então, o que eu faço? Olha, y eu sei que é quem? Que é o retorno de A, da minha empresa A. X quem vai ser? Retorno do Ibovespa. Marquei cabeçalhos nos dois. Então, vem aonde aqui? Rótulos. Por quê? Porque a primeira linha ela é não numérica. Ok? Aqui a gente tem um monte de outras coisas, lembra aquele intervalo de confiança dos 95% de probabilidade que a gente falou? Podem pedir aqui desse vídeo, 95% de probabilidade. Ou